gente, Shirley Lima, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto Cast, o podcast da DMAP Sistemas. Toda semana eu tenho um convidado e convidada especial e sempre trago comigo uma pessoa muito legal, um especialista da DMAP, para conhecer os bastidores do Não Durma do Ponto. Hoje eu tenho aqui comigo a Tati Sanches. Oi! Tudo bom, Tati? Tudo bem, Xê, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite, estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui hoje, representando vendas internas, né? Então, estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Bacana. O Não Durma no Podcast tem o propósito de levar um conteúdo relevante que vale de RH, tecnologia e inovação para os nossos clientes, parceiros, amigos e colaboradores. Com 87 anos de mercado, a DMAP é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos e departamento pessoal, 20 vezes top 5, concorrendo pelo 20º prêmio do Top of Mind na categoria controle de frequência. Em todas as redes sociais, sigam a DMAP, Instagram, Facebook e YouTube. E nosso podcast vai estar em todas as plataformas também de podcast. Escutem. Tati, precisamos naturalizar e precisamos falar abertamente, sem julgamento, sobre um tema muito importante, que é saúde mental. Sim. E por isso que hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que vai levar e vai falar de saúde mental no mundo corporativo. Maravilhosa. Sabe quem eu tô falando? Carol Martins! Fundadora da Criativamente Arte. Carol Martins, seja bem-vinda a Não Durma no Ponto. Obrigada, estou muito feliz aí com esse convite. Obrigada, muito especial. A gente que agradece. Carol, para começar, a pergunta que não pode faltar, quem é você na fila do ponto? Boa. Bom, Carol Martins, sou publicitária, sou bacharel em marketing, atuei a vida toda, né, em marketing em grandes corporações, mais de 15 anos aí no mercado, né, corporativo, trabalhando com eventos, planejamento estratégico. Também fiz uma pós-graduação com gestão de negócios com ênfase em marketing na SPM. Sou coautora do livro Uma Viagem para Empreender 2. E é isso, taurina, comunicativa, gosto muito de viver. Que legal. A taurina com 2 leoninas. Olha que maravilhosa. É sobre isso. E aí, Carol, a arte como caminho de cura e estímulo à saúde mental. Nos fala um pouco sobre esse tema, por favor. Claro. Bom, tudo em base da Feira Criativamente, né? Que começou como um projeto social. Eu criei quando eu descobri a depressão da minha mãe, lá em 2019, antes da pandemia ainda, né? Onde não se falava tanto ainda de saúde mental. Eu era uma das pessoas ignorantes sobre o assunto, não conhecia mesmo. E foi quando minha mãe entrou em depressão, após vários acontecimentos na vida dela, perda dos meus avós, término de relacionamento, perder emprego. E eu achava que aquilo era uma tristeza temporária, que normal ela ficar em casa, enfim. Mas até que então ela me acionou e disse que ela achava que estava com depressão, porque eu saía para trabalhar e ela não levantava nem da cama. Então aquilo mexeu muito comigo, foi um baque, tive reação alérgica no corpo, enfim. E aí comecei a estudar, né, para entender como que eu poderia ajudá-lo, o que a gente deveria fazer, né? E nisso eu descobri várias pessoas ao redor que também sofriam com algum distúrbio, seja depressão, ansiedade, e uma coisa em comum que todo mundo ficava quieto, ninguém falava sobre isso, né? Todo mundo sofria sozinho. Então isso me gerou um grande incômodo. E aí então, né, refletindo, eu vi que a gente não fala sobre isso nas nossas casas, nem na escola, em nenhum lugar, né? Como deveria ser comum, assim como a gente tem uma dor no dente, ir ao dentista, né? Ter alguma questão, procurar terapia, psicólogo, isso nunca foi abordado para a gente desde a infância, pelo contrário. Então, aquilo me gerou incômodo de fazer algo sobre isso. E aí também eu percebi que quando ela tinha contato com a arte, minha mãe era artesã, fazia bijuteria sempre. Lembro que uma época mais feliz da vida dela era quando ela estava trabalhando com isso, né? E aí eu comecei a incentivá-la de voltar a tocar, né, nas peças, a criar. E foi quando gerou um brilho nos olhos, deu um interesse nela. Então, a gente, depois de conversar bastante, conseguiu fazer ela sair de casa para participar de novo de uma feira, o que já foi uma evolução. Mas, com o tempo, veio também um desafio financeiro, que era para ela fechar essa conta de pagar as taxas, o que ela vendia, enfim, isso não se fechava. E, então, ela comentou em casa, ai, filha, seria um sonho se um dia a gente tivesse a nossa feira, né? E aí, fiquei com aquilo na cabeça. Também estava, confusa profissionalmente, financeiramente eu não estava bem, né? Não estava estável, tinha que bancar a casa, ajudar minha mãe. Foi um momento bem desafiador, assim. E disso, das minhas meditações, da minha busca de tentar achar uma luz no fim do túnel, me veio essa ideia, então, de fazer, por que não,
vamos então fazer um evento, uma feira, mas não vai ser só mais uma feira para que a gente justamente quebre o tabu sobre a depressão, mostrando que a arte é um caminho de cura e falando sobre isso, né? Então, a gente fez a feira criativamente em toda edição, além de apoiar os pequenos produtores, né, a exposição dos artesanatos, a gente também promove uma roda de bate-papo, um talk sobre saúde mental, totalmente vulnerável, assim, é uma troca mesmo, uma roda de conversa para disseminar informação. É isso. Maravilhosa. E eu achei muito legal, né? Você se apresentou aqui, trouxe pra gente toda a sua formação, né? Então, você tem uma especialização em marketing e hoje atua com saúde mental, né? É empreendedora e teve todo esse caminho que foi tocado, acredito, ali, né? Pela necessidade da sua mãe, né? De cura, de você entender ali o quanto que ela precisava de você. E aí você, tipo, acho que se redescobriu nesse processo, né? E aí, Ká, o que eu acho muito legal é que você falou, assim, as pessoas não falam, né, sobre saúde mental, a gente não conversava em casa, e depois eu comecei a perceber que muitas pessoas passavam por algo muito semelhante. E aí eu queria saber pra você, assim, quando a gente fala de saúde mental, no seu ponto de vista, saúde mental também é coisa de RH? Com certeza, pensando que o RH, o principal foco ali são as pessoas, né? A gente fala, né, os recursos humanos ali, então as relações, eu acho que é o olhar principal voltado ao colaborador, ao indivíduo, né? E para aquela pessoa estar bem, entregar, produzir, antes de qualquer coisa, ela tem que estar bem com ela mesma, tem que estar bem mentalmente, né? Então, acho que isso é o principal ponto aí. E até falando de dados, né, eu trouxe um pouquinho aqui que eu acho que é legal falar, né, que o burnout ele foi reconhecido como uma doença ocupacional em 2022 pela OMS como sendo o segundo país no mundo, no ranking, né, dos trabalhadores, o Brasil é o segundo no ranking, só perde para o Japão. E a depressão, né, enfim, a ansiedade, 11,3% dos brasileiros têm um diagnóstico. Então, é uma doença que, enfim, está aí, né, que está constatado. Acho que o RH precisa trazer essa importância para a empresa, mas, além do RH, também a diretoria, a liderança, né? Porque eu já tenho relatos, até já passei por empresas assim, onde não adianta também só a pessoa do RH sozinha, às vezes não consegue, né, trazer aí para dentro da empresa. Então, é muito importante que a liderança, a diretoria também entenda isso, né? Essa quebra de tabu mesmo, né? E aí, se a gente for pensar, e do RH? Quem é que cuida? Pois é, por isso que eu já pensei nisso. Eu acho que essa troca ela é muito importante, assim, essa aliança entre o RH e a diretoria, né, a liderança, né, porque é isso, todos ali são indivíduos, todos têm que estar bem acima de tudo para poder trabalhar, entregar e produzir. E então acho que essa relação entre o RH e a diretoria, né, entre as pessoas chaves ali dentro, tem que ser fundamental, saudável, importante para que, né, todos saibam reconhecer e trocar também quando algo não está bem ali, né? Ou seja, é do RH, mas é de todo mundo, né? Exato. E principalmente de quem está ali fazendo a estratégia da organização e pensando, né, na saúde de todos os colaboradores. Exatamente. Né? Ô, Ká, eu vou ler aqui para você que eu vi, e é algo que a gente, assim, minha sensação, tá? Minha percepção, né? Mas o que a gente observa? A gente falou de RH, falou de diretoria, né? E falando de mundo corporativo, eu sinto que existem algumas dificuldades de algumas pessoas em expressar emoções, né? Você acredita que isso pode ser relacionado à nossa cobrança e o nosso posicionamento de competitividade? As pessoas elas querem mostrar que elas estão bem, firmes, presentes, dispostas, sempre atentas, né? Uma competindo ali com o outro, não mostrar vulnerabilidade, né? Você acha que e aí isso vai bloqueando outras questões e até falar abertamente sobre saúde mental? No seu ponto de vista, você acha que isso é algo relacionado à competitividade, é algo que o mundo corporativo Instiga, né? Instiga, estimula. gente. Eu acredito que sim, porque passei já por dentro das corporações, né, que eu passei já por uma que tinha muito esse sangue competitivo, onde a própria liderança estimulava a competição entre as pessoas do próprio time, o que eu particularmente acho um absurdo, não concordo, né? Acho que isso não é saudável. Acho que isso veio lá de trás, assim, né, de um conceito antigo até, né, falando ainda mais depois da pandemia. Antigamente, acho que tinha muito mais isso no mundo corporativo, né? De ser o melhor, de competir dentro
entre a mesma equipe, inclusive, dentre as áreas, né? Quem dá mais, quem faz mais. O que eu acho que não é o certo. Eu acho que cada um tem o seu destaque, cada um tem o seu papel. E a parte colaborativa você entrega muito mais. Você vai juntos, vamos mais longe, né? Eu acredito nesse Exatamente. conceito, né? Então, eu acho que sim, essa parte da competitividade ela não é saudável e tira isso, né, da segurança de você poder se abrir, de você se expor. Você falou da vulnerabilidade, eu sou fã dessa palavra porque aprendi muito com a Brené Brown, né, nos livros, enfim, no final a gente fala aí um pouco mais sobre essas dicas, que ela fala disso, da coragem de você se mostrar. E quanto mais você se conhece, quanto mais você consegue se colocar, né, como você realmente é melhor, é mais saudável. E aí sim você vai produzir mais, entregar mais. Acho que esse é o caminho. Que legal. Sem dúvida. E aí, Carol, falando ainda sobre esse ambiente, né, de competitividade, essas coisas assim, existem ambientes de trabalho bem tóxicos, né? Sim. É uma coisa assim surreal. E aí, quais são os sinais desses ambientes assim? Olha, aí eu posso até falar um pouco por experiência própria. Finalzinho de 2021 foi a minha última relação com o mundo corporativo, a última empresa que eu trabalhei, né? E lá eu tive uma crise de ansiedade, meio que burnout aí. Estava já tocando criativamente, estava crescendo bastante, estava com muita coisa importante acontecendo em paralelo lá da empresa, enfim. N questões acontecendo e eu tive essa crise. Eu mesma recusei, assim, não, demorei uns 3 dias para aceitar, estava tendo taquicardia, assim, palpitação, sabe? E eu só parei quando eu realmente fiquei com medo de infartar. E aí eu fiz uma videochamada, o médico me falou, né, que eu tinha que me ausentar, enfim. Só que foi engraçado, porque ali eu já soube, eu falei, putz, eu vou perder esse emprego. Eu já sabia que eles não iam saber lidar, que eles não iam entender. E dito e feito, assim, passou um tempinho, eu fui desligada da empresa. E aí, né, um dos sinais do ambiente tóxico, eu tinha ficado de licença por 4 dias, eles sabiam que era crise de ansiedade. Quando eu voltei, o RH não conversou comigo para saber nada, não me passou nada. E fui cobrada no mesmo dia que eu voltei de um relatório, enfim, que todas as áreas gerências tinham que apresentar e só a minha área estava devendo. E aí até respondi no e-mail, falei, olha, não sei, eles sabiam, né? Eu não sei se você sabe, mas eu estava de licença, né? Voltei hoje, então, ok, está atrasado, vou entregar, mas enfim. Então, acho que o ambiente tóxico é esse, onde você não sente segurança, né? De poder falar, de poder se abrir. Acho que a relação ela tem que ser muito genuína, muito sincera, né? Entre líderes e colaboradores. Eu acho que tem que ser saudável. Então, o ambiente tóxico é isso. Você não consegue se expor, não consegue... Tem medo de passar mal, tem medo de dar um atestado, sabe? Tem medo de Marcar que uma algo... consulta, né? Exato. Então, assim, realmente você vende sua alma para a empresa, né? Então, acho que é essa sensação, assim, do ambiente tóxico. E onde também tem uma parte aí do machismo também que grita muito em cima das mulheres, né? Os líderes, principalmente, enfim. Tive também relação tóxica com alguns rapazes lá, né? E acho que esses são os sinais, assim, para a gente ficar atento. Eu acho que os nossos ouvintes, né, a pessoa ali ouvindo agora e falando, nossa, eu tenho medo de me ausentar, eu tenho medo de marcar uma consulta. Então, acho que a pessoa pode ela tá sendo impactada agora e até tendo, né, essa questão de que ela tá num ambiente tóxico, né? Sim. Cá, a gente tá com... A gente queria ficar muito tempo, assim, com você, porque eu acho que dia saúde mental o dia todo para falar, porque tem várias... Mas eu preciso fazer 2 perguntas pra gente caminhar pro encerramento. E uma pergunta, assim, que eu quero muito que você fale da Criativamente Arte, no sentido de como que a Criativamente Arte entra nesses ambientes corporativos e de como ele transforma esse ambiente corporativo, como que você vai contribuir, né, para os nossos clientes, nossos parceiros ali de RH poderem observar internamente as suas equipes, né? Então você fala, olha, como que eu entro nas empresas e como que eu consigo transformar esses ambientes, gerando mais engajamento, mais produtividade, melhorando o clima organizacional. E aí no finalzinho, já para engatar, porque aí a produção já avisou que a gente já tem 5 minutinhos. Eu queria que você deixasse as suas dicas, os seus contatos ali da rede social para a gente poder continuar essas interações, todo mundo começar a te seguir, mas deixa também dicas de conteúdos que você considera muito importante para falar sobre esse tema, que assim, foi curtinho o tempo, mas que a gente acredita que merece uma live, um webinar. Bom, eu acho que a gente,
como o projeto começou, né, é de uma forma genuína e a gente quebra o tabu, assim, falando de um assunto que é tão sério, né, que é a depressão, enfim, esses problemas, os distúrbios, mas de uma maneira leve. Os nossos eventos são eventos de arte, de cultura, de lazer. Então, até no começo foi super desafiador as pessoas entenderem como a gente ia conseguir fazer isso, mas tem acontecido, até porque a gente já fez 19 edições da feira, né? Ela está acontecendo mensalmente. Então, foi assim também que a gente introduziu dentro das empresas. Então, a gente já está, 2 empresas já contrataram a gente, está crescendo, vai fazendo vários contatos, né? E em uma delas, vou dar um exemplo, né? Eles criaram uma rede de contato, né? De um canal de atendimento para os colaboradores poderem falar, desabafar e pedir ajuda, né? E aí, no lançamento desse canal, eles nos chamaram. Então, a gente fez uma feira pocket, né? Um tamanho reduzido. Obviamente, a gente se molda, né, de acordo com o espaço que a empresa tem. E aí, a gente levou cerca de 20 expositores lá, pequenos produtores. Ficamos lá 2 dias de feira. E, em uma tarde, a gente fez o nosso talk, a nossa roda de conversa sobre saúde mental. E a gente falou sobre ansiedade, como administrar a vida pessoal e trabalho. E aí, então, super bacana, assim, levei 3 pessoas, levei uma psicóloga, e foi uma tarde de conversa super gostosa, onde a gente mesmo se expõe, cada convidado ali conta a sua jornada, né? E aí a gente consegue ver nas pessoas que estão participando a sintonia, assim, a cumplicidade, onde vários também já se identificam, passam pela mesma situação. E daquela roda de conversa, daquela vulnerabilidade, até uma das gerentes se expôs, contou uma história, e no final o RH veio falar super emocionado que ela estava lá há 20 anos e ninguém sabia da história dela. Então, foi muito gostoso, assim, é justamente essa sementinha que eu acho que a gente vai para plantar na empresa e mostrar que, olha, tá tudo bem, não tá bem sempre, e olha a importância da gente falar sobre isso, sabe? Da gente criar essa conexão. Aí, sim, você cria essa conexão com as pessoas, né? E elas se sentem mais seguras para se abrir também. Uma troca, através da troca, né? Porque todo mundo tem uma jornada. Não tem ninguém perfeito, né? Então, às vezes, até o líder mesmo se abrindo um pouquinho com a equipe, já era aquela conexão, e aí, sim, acho que dali para frente o relacionamento melhora e flui muito mais, né? Já é para deixar também os já deixa os conteúdos e os contatos. Tá bom. Bom, vou deixar das redes sociais primeiro, né? O meu pessoal é com K, Carol Martins, com 2 S. Do Criativamente é criativamente.arte. E aí tem 2 perfis de psicólogas parceiras que eu acho que é super bacana também. No nosso perfil, a gente também gera alguns conteúdos, a gente passa as lives desse bate-papo que a gente faz nas feiras, a gente transmite, fica lá no feed também. Tem lá em dicas, nos destaques também. E aí 2 psicólogas parceiras, uma é @.psique e a outra é @mariluzpsicóloga. Que legal. Elas também são parceiras, geram bastante conteúdo. E aí, falando um pouquinho de livros que me ajudaram nessa jornada toda, aí, tanto para vulnerabilidade, quanto para crescimento, para ter coragem, para me expor, para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu vou deixar 3 aí. Um é A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, é a mesma escritora de Comer, Rezar e Amar. É muito legal. Muito legal esse livro. O Porquê Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, né? Para questionar a gente sair daquele modo automático, né? E A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala muito sobre isso, né? Sobre a vulnerabilidade, a importância da gente se expor e também no ambiente corporativo. Sim. É muito legal. Ká, muito obrigada. Peço desculpas por a gente não conseguir ficar aqui mais tempo, porque eu realmente queria. Acho que a gente falar de saúde mental é extremamente necessário. Falar de saúde mental em todos os ambientes, sejam corporativos, em casa, nossa roda de conversa, né? Entender que não tá bem, tá tudo bem, né? Não tá bem, tá bem todo tempo, né? Que é a frase que você disse. Quero muito que as empresas conheçam Criativamente a Arte, leve esse circuito para dentro das empresas, porque eu sei que vai impactar colaboradores, e vai impactar famílias, e vai deixar todo mundo mais feliz, saudável, né? Então, é isso que a gente quer. Tô torcendo para isso. Tati, muito obrigada por essa jornada, por esse momento. Aprendi muito hoje com você, aqui, Shirley. minha parceira. Carol, isso, muito obrigada. Gente, eu agradeço. Agradeço muito a participação de todos e quero que vocês continuem seguindo a gente, seguindo a Carol, conhecendo o nosso projeto e não durma no ponto. Até mais. Tchau, tchau.